Sou Rodrigo Lisboa, especialista na área criminal, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal. Venho hoje aqui tratar do tema Direito Penal e trazer noções básicas sobre o Direito Penal. O que é o Direito Penal? O Direito Penal é um ramo do direito público, obviamente de todo o direito, que trata acerca das condutas das pessoas dita como crime e as suas consequências. Quais são as consequências? São as penas, medidas socioeducativas em relação aos jovens, multa e prestação de serviço. Mas qual é a função da pena? Existem basicamente 3 funções da pena. Uma é a retributiva, ou seja, o indivíduo, o criminoso que cometeu o crime, o Estado retribui essa pena, como punição a esse crime que ele cometeu. Então, ele retribui o mal que ele fez para a sociedade. A outra função da pena é a retributiva geral, ou seja, o criminoso comete a pena e essa pena repercute de forma geral para a sociedade. Para quê? Para que essa sociedade não cometa o mesmo ato. Então, no sentido geral, repercutiva geral, que sirva de exemplo para a sociedade não cometer o crime. E outra função da pena é a retributiva especial, ou seja, em relação ao condenado, para que ele seja reeducado dentro do sistema prisional ou do ambiente socioeducativo. E quais são as leis que regulamentam o direito penal? Por óbvio, a principal lei que é seguida é a nossa Constituição Federal, que é a primordial, que todo o ramo do direito se ramifica nela e se baseia principalmente nela. E o direito penal, ele possui os seus princípios. E quais são esses princípios? Um deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, ou seja, mesmo este condenado pelo Estado, ele tem que ter um mínimo de dignidade. Ou seja, dentro do presídio, na hora da prisão, não ser violentado na hora da prisão, por mais que ele esteja errado. Ele tem que passar pelo crivo do princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está coberto por este princípio. Uma das violações principais deste direito dos humanos, dignidade da pessoa humana, é nos presídios. Infelizmente, superlotação, ambiente completamente insalubre, doenças, etc. O outro princípio muito importante é o devido processo legal, ou seja, o indivíduo que comete crime por obrigação, ele tem que passar pelo devido processo legal, ou seja, ser julgado pelo juiz, tendo como advogado como defesa. Para quê? Para que seja garantido o contraditório e ampla defesa. Este é o princípio do devido processo legal. E o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade, ele define o poder de punição estatal, ou seja, do Estado. E quem representa o Estado é o juiz. Delimita, sim, a função do juiz. O juiz não pode, a bel prazer, condenar este acusado da sua cabeça, tirando leis, penas, quantidade de pena da sua cabeça. Não, ele tem que obedecer o princípio da legalidade. Anterioridade, ou seja, a pessoa que cometer o crime tem que existir um crime anterior previsto em lei, ou seja, escrito na lei. E as penas previstas também, ou seja, o homicídio simples varia de 6 a 20 anos. Então, o parâmetro que o juiz vai utilizar para aplicação dessa pena é de 6 a 20 anos, não podendo o juiz extrapolar esta lei e nem diminuir. Então, ele tem que ficar adstrito a, em relação ao crime de homicídio simples, de 6 a 20 anos. Então, precisa-se ter um crime
previsto em lei. Então, este é o princípio da anterioridade. Da responsabilização pessoal. Uma pessoa não pode ser punida por crime cometido por outra, ou seja, também é um delimitador se um indivíduo for condenado por 20 anos, o próprio indivíduo condenado é que vai cumprir a pena. Esta pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Ok? Então, vejam que os princípios do direito penal, eles se interligam muito facilmente. Para uma pessoa ter que ser condenada, tem que existir, primeiro, um crime anterior previsto, uma lei, uma pena delimitada, obedecer o princípio do devido processo legal, passa-se por um juiz, defensor, seja ele um defensor público ou um advogado, estando assegurado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Irei falar agora das funções da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública no direito penal. A principal função, da Polícia Militar, ela tem o dever de preservar a paz social e intervir nos conflitos através da prevenção de crimes, investigação e apuração de infração penal que venha a ocorrer. Então, a Polícia Militar, a principal função dela é prevenir os crimes, para manter o quê? A paz social. A sociedade, ela precisa como um fator fundamental a paz social. A Polícia Militar, então, ela existe para manter essa paz social, para evitar os crimes. Havendo crimes, uma outra instituição chamada Polícia Civil entra para fazer a função de investigar tais crimes, pois a principal função da Polícia Civil é investigativa. Ou seja, a Polícia Militar, ela antevém prevenindo esses crimes. Havendo o crime, entra a Polícia Civil para investigar em termos, se o crime for cometido a nível estadual, Polícia Civil, a nível federal, Polícia Federal. Então, basicamente, as funções das polícias são essas. A Polícia Civil também, mais uma nomenclatura dela, civil ou judiciária, como eu já disse, polícias judiciárias investigativa, ok? E qual a função do Ministério Público? Entre outras funções do Ministério Público, o promotor é um membro do Ministério Público. O promotor, ele entra nesta função através de concurso público. Por dizer, muito difícil, por sinal. Então, ele integra um órgão de Estado. E qual que é a função do órgão do Ministério Público? Primeiro, ele é o titular da ação penal. O Ministério Público é o titular da ação penal, ou seja, em um crime, envolvendo crime, juiz, defesa e Ministério Público. O Ministério Público é parte da ação penal, sendo o titular da ação penal, ou seja, ele que vai acusar e fazer parte do polo ativo da ação. Então, existe um juiz representando o Estado, o Ministério Público representando a coletividade, e o autor representado pelo advogado de defesa. A função da Defensoria Pública é um órgão também que a função é representar aqueles autores de crimes ou de qualquer outro ramo do direito, as pessoas que não têm condições financeiras para arcar com advogado particular. Ingressa-se também a Defensoria Pública advogados, através de concurso. Uma outra forma de atender esse tipo de pessoas hipossuficiente em relação à Defensoria Pública, a Advocacia Dativa.
Em comarcas que não existe defensoria pública, o juiz nomeia este dativo para se fazer a defesa deste autor, no caso de direito penal, autor. E como o Estado faz esse pagamento para esse advogado dativo? Depois do trânsito julgado da sentença, é emitida uma certidão de honorário. E essa certidão de honorário, o advogado recebe o valor a ele, advogado estipulado, de acordo com a função ele exercida no processo. O processo penal, é diferente do processo civil, em que é necessário duas partes, autor e réu, e o juiz decidir o conflito. No processo penal, como eu já disse anteriormente, quem representa o Estado, obviamente, é o juiz. E a única instituição que tem o poder de penalizar alguém, aplicar alguma pena a alguém, é o Estado. Então, o juiz, neste caso, representa o Estado, estando na outra parte, na parte ativa do processo, o Ministério Público como titular da ação, e na outra parte, a questão no caso de direito penal, o autor, representado por seu advogado, tanto defensor público, particular ou defensor dativo. Então, esta é a minha fala. Muito obrigado. Olá, sou Douglas Carvalho, sou advogado criminalista e hoje eu vim tratar sobre Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006. E de início, quem faz a regulamentação do que é considerado droga ilícita ou não? Apesar da lei chamar lei de drogas, lei de tóxicos, a lei não determina quais são as substâncias ilícitas ou que estão sob controle. Quem dita isso, ou seja, quem fala quais substâncias são ilícitas ou não, é a própria Anvisa, por meio da portaria 344 de 98. E para fins jurídicos e para entendimento geral, a lei considera drogas de uso proibido as substâncias entorpecentes psicotrópicas e precursoras que constam nos anexos da própria portaria da Anvisa. É nessa lista que é atualizada periodicamente. Por exemplo, vai constar nessa lista quais drogas ilícitas são, por exemplo, cannabis, tão famosa vulgarmente chamado de maconha, a cocaína, heroína, LSD, dentre outras. Ou seja, a partir do momento que a Anvisa entende que aquela substância específica ela traz algum mal à saúde e entenda que aquilo é danoso, ela vai constar como uma substância ilícita. E qual é o objetivo da lei de drogas? Para que ela serve? A lei de drogas tem, claro, o objetivo de prevenir tanto o uso de substâncias classificadas na portaria, de substâncias ilícitas, além também de prevenir a comercialização, a traficância dessa substância ilícita, para fins também da política de assistência social aos dependentes químicos. E ainda tem o objetivo de instituir medidas punitivas para reprimir tanto a produção e o tráfico das substâncias e os crimes relacionados a essa atividade. E só a título de conhecimento, a grande maioria dos processos criminais que há no Brasil atualmente tem relação com drogas, seja ela para uso, seja ela para traficância ou oriundo dessa atividade. Além disso, a lei busca preservar não só a própria pessoa, mas a saúde pública. Tanto é que a vítima desse tipo de crime não é uma pessoa, e sim a própria saúde pública. Pois bem, quais os crimes previstos na lei de drogas? Dentre eles, existe o tráfico de drogas, o porte para uso próprio, eu comprei uma droga para eu usar, a colaboração como informante, ali já estamos tratando de uma associação,
por exemplo, a pessoa que indica quando haverá alguma abordagem policial, antes de chegar ali no local da apreensão das drogas, enfim, colaborar de alguma forma com a ilicitude, estariam tratando ali também de um crime. Induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de drogas também é crime e vamos abordar especialmente daqui a pouco a condução de embarcação ou aeronaves sob efeito de drogas. E utilizar uma droga, ele começar a pilotar um avião, além de um perigo que eu trago para mim, trago também perigo a terceiros. Aqui também existe a figura do tráfico privilegiado. E o que é um tráfico privilegiado? Você não tem o privilégio de ser traficante, não é essa a semântica. Tráfico privilegiado trata-se da pessoa que iniciou ali a vida do crime e acabou ali sendo presa. Ela vai ter um certo benefício, uma pena reduzida, porque ele foi encontrado, por exemplo, com pouca quantidade de droga, é a primeira vez que ele é abordado, a lei então dá esse privilégio, essa possibilidade dele ter uma pena reduzida diante dessa situação. Aqui também tráfico de maquinários, a própria associação para o tráfico de drogas, quando mais de uma pessoa auxilia ali a empreitada criminosa, ou seja, uma pessoa se associou a outra para cometer o crime de tráfico, seja ela de qual forma for. Financiamento e custeio do tráfico de drogas. A pessoa ali dispõe de uma quantidade significativa para o traficante ali produzir a droga e efetivamente realizar a traficância, bem como figuras assemelhadas ao tráfico de drogas. Enfim, afinal, o que é tráfico? O que se trata o tráfico? O artigo 33 da Lei de Drogas, ele é muito extenso com relação às atitudes. Quais os verbos? O que a pessoa faz para caracterizar um tráfico? De início temos importar. Quem importa droga está cometendo o tráfico. Exportar também. Remeter para alguém é tráfico. Preparar a droga também estaria diante de um tráfico. Produzir, fabricar. Adquirir, vender, o que é mais comum, vender, a pessoa expor à venda, eu anunciar que estou vendendo drogas, ou eu tenho aqui um Instagram vendendo drogas, também estaria diante de um crime de tráfico. Oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ficar andando ali portando a droga para fins de tráfico, não para uso, guardar, prescrever, eu sou, por exemplo, um médico, eu prescrever uma substância ilegal, estaria também diante de um tráfico. Ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, mesmo que não tenha pagamento, mesmo que seja gratuito, eu entregar a droga para alguém, mesmo que ela não me paga, eu estaria diante de um tráfico de drogas, ou seja, não precisa necessariamente receber algo em troca. Enfim, todos esses verbos caracterizam o tráfico de drogas. Entretanto, apesar da quantidade de atos que eu posso cometer aqui, tem que ter uma questão mais subjetiva. Para que eu estaria fazendo aquilo? Ou seja, eu tenho que fazer uma desses verbos, um desses atos, com a intenção de traficar. Agora, se eu não tenho a intenção de traficar, eu estaria tratando de um crime para uso. Agora, a lei também pune quem induzir, investigar ou auxiliar alguém ao consumo de drogas. Sim, a lei pune também, segundo o artigo 33, parágrafo 2º da própria lei de tóxicos. E qual que é a diferença entre induzir, investigar ou auxiliar o consumo de drogas? Por exemplo, eu entrar em contato com meu amigo e começar a falar com ele aqui. Por que você não começa a utilizar a droga? Por que você não vai para a festa e cheira uma droga, usa uma droga, fuma uma droga? Ali eu estou induzindo. Só do ato de eu induzir, estaria também praticando o ilícito. Mas eu continuo. Apesar disso, eu reforço a ideia. Continua lá. Vamos manter o uso. O que você acha daquela ideia? Vamos persistir nela? Vamos continuar usando? Vamos iniciar o uso? Estaria instigando ele a utilizar a droga. Também estaria diante de um ilícito penal.
bem como, claramente, eu colaborar de qualquer forma que essa pessoa consiga, então, utilizar a droga. Então, não é só eu vender e comercializar algo ilícito, mas todos aqueles verbos que eu disse estariam tratando de um tráfico de drogas. Mas, enfim, usar droga é crime? Essa é uma discussão até um quanto filosófica, mas, conforme a lei, no seu artigo 28 da Lei de Drogas, ela traz aqui quase que os mesmos verbos daquele que trafica. Por exemplo, quem adquirir, quem guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, mas não para tráfico, para consumo próprio, sem autorização de acordo com determinação legal, eu estaria cometendo um crime de porte para uso, que teria algumas penas. Não é uma pena de prisão, entretanto, também é criminal. Quais seriam as penas? De início, a advertência. Seria uma das penas do artigo 28 para quem porta alguma droga para utilização própria. A advertência seria o segundo, prestação de serviços à comunidade, o que comumente acontece, ou também uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, para reforçar a ideia da ilegalidade que você estava cometendo. E por fim, posso ser preso por tráfico se estiver portando pouca quantidade de droga? Isso é uma questão que muito se pergunta e pouco se tem esclarecimento. Depende, pois a lei não traz nenhuma descrição de quantidade ou qualidade de droga para diferenciar quem é o traficante e de quem é o usuário. Sendo assim, mesmo com pouca quantidade de droga, se você cometer um daqueles verbos do artigo 33 da Lei de Drogas, você estaria sim cometendo o crime de tráfico, como, por exemplo, se oferecer a uma pessoa, mesmo que seja do seu relacionamento, para usarem junto a droga. Eu comprei uma droga com um traficante, eu vou ali na minha namorada, na minha esposa e forneço a ela aquela droga que eu comprei. Eu não comprei para uso, eu comprei e passei para ela. Eu também estaria praticando um ilícito, o ilícito de tráfico. Por fim, se eu porto droga, mesmo de pequena quantidade, o que vai diferenciar se eu sou traficante ou usuário seria o que eu faria com ela, o que eu estava fazendo com ela. Se for para uso próprio, porte para uso. Se for para comercialização ou para passar para outra pessoa, ou cometer um daqueles verbos, estaria diante de um tráfico. Portanto, o que vai diferenciar se a droga é encontrada para traficante ou uso são os outros elementos de prova, a depender do caso concreto, por exemplo, testemunhas, filmagens e etc. Por fim, termina aqui o tema da Lei de Drogas. Obrigado.